Fala comigo, gente boa! Bem-vindo ao nosso episódio 2 do Bonicast. Nesse episódio eu recebo a Débora. Ela é mãe, ela é empresária, esposa, formada em farmácia, pós-graduada em farmacologia, que é a ação dos medicamentos, uma pessoa extraordinária que vai contribuir e muito conosco nesse episódio. Então fica com a gente e já compartilha esse podcast com alguém que você ama. Débora, bem-vinda, Débora, ao nosso podcast. Uma alegria, uma felicidade muito grande receber você aqui. Amém. Que Deus abençoe você. Débora também, ela é nossa irmã na fé, é uma cristã. É uma alegria muito grande estar aqui, compartilhar, ter você aqui conosco para compartilhar a sua história, disponibilizar a sua agenda para nós. Amém. Se apresenta um pouco mais para o pessoal, quem é a Débora, de onde você veio, qual a sua história. Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu fiquei muito lisonjeada, Bônio, pela oportunidade de estar aqui com você, né? Eu olhei o teu trabalho, dei uma olhadinha, vi que você está realmente fazendo um trabalho incrível, né? E esses momentos, essas histórias que a gente vem, traz, compartilha, eu tenho certeza que elas são muito marcantes para outras pessoas, né? E que elas sirvam de inspiração, né? Eu falo assim, Débora, me inspirei em muitas pessoas e nada melhor do que a gente criar um legado na terra para outras, né? Então, se eu puder inspirar pessoas, eis-me aqui sempre. Com certeza vai, que alegria, obrigado pelo feedback. E você está aqui por mérito seu, né? A gente está se conhecendo. Sim. E o seu resultado te trouxe, né? Eu acho que a conexão, ela nunca é algo à toa, casual. Deus, ele não une só pessoas, ele une propósito. Então, se nós temos o propósito de crescer, consequentemente, Deus vai nos unir às melhores pessoas que estão nesse propósito. Então, amém. A alegria, ela é dupla. Que bom. Conte para nós um pouquinho da sua história, de onde você veio, qual que é a sua história, o que você pode falar para a gente, com muito orgulho. Fique à vontade. Vou contar um pouquinho de mim, então. A Débora é uma goiana nata, né? Eu nasci no dia 28 de maio de 1988, lá numa cidadezinha no interior de Goiás, chamada Iporá, Goiás. Conheço Iporá. Conhece? Conheço. Um abraço para o pastor Marco da Igreja Batista em Iporá. Que bom. Então, eu nasci em Iporá, fui criada ali na região, Iporá, Morinópolis, que é uma cidadezinha bem pequenininha, 18 quilômetros de Iporá, né? Até meus 8 anos de idade. Com 8 anos, os meus pais, fomos embora para Brasília, na realidade, próxima a Brasília, uma cidade, não é satélite, que é a primeira cidade de Brasília que não é satélite, que é Formosa, né? Eu já tinha uma tia que morava lá, irmã do meu pai. E essa minha tia, ela é educadora, né? Uma pessoa assim sensacional, inspiradora. E ela vinha fazendo convites ali para o meu pai já há muito tempo, vem embora, né? Para os meninos vão ser melhor. Na época ela já tinha montado escola, né? Ela trabalha há mais de 50 anos na área de educação. E a preocupação dela era o nosso futuro, né? E na cidadezinha ali, a Morinópolis, onde nós morávamos, não tinha estrutura nenhuma. Então, ela falava muito isso com o meu pai. Certo. E aí, um dado momento, então, nós entramos em crise financeira nessa época, e o meu pai viu como saída a tentativa de ir embora para um lugar maior, com mais estrutura, com a minha tia como rede de apoio, e nós fomos embora então para Formosa. Eu tinha 8 anos, como eu te mencionei. Chegando lá, foi assim, todo o tempo trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Eu digo para todo mundo que foi aonde nós começamos a viver efetivamente. O meu pai ali, ele começou ele montou uma pequena fábrica de queijo, né? Produtos ali derivados do leite, toda essa parte de iogurte, doces. Nós começamos a trabalhar com derivados de leite ali. E no começo foi bem difícil, como todo começo para todo mundo.
E com, assim, maior orgulho, assim, que eu tenho na minha vida, nós nos tornamos feirantes, né? Foi aonde a Débora nasceu, de verdade. Foi aonde eu comecei a aprender tudo sobre o comércio. Eu tenho maior orgulho de falar que a minha inspiração nas vendas começou nessa época, com 8 anos de idade, na feira, né? Nós trabalhamos por 11 anos como feirantes, eu e a minha família, eu, meus pais, meu irmão, e foi a maior escola da minha vida. Eu tinha 8 anos de idade, nesse mesmo período nós trabalhávamos ali só os finais de semana na feira, e durante a semana meu pai montou uma loja bem pequenininha de doces, derivados, produtos, né, voltado todos para derivados de leite, laticínios. E naquela época, meu pai me pegou, me sentou na cadeira do caixa, olhou para mim, eu tinha 8 anos de idade. Ele falou o seguinte, ele falou assim, você já sabe fazer conta, né? Eu falei, já sei. Se você voltar R$1 de troco errado, você apanha. Fala isso hoje para uma criança, né? Da cadeia, da processo, dá tudo que você possa imaginar, né? E para mim foi um divisor de águas. Foi muito aprendizado. Então, eu estudava de manhã, todas as tardes eu tinha obrigações de estar ali na loja, cuidando da parte do caixa, ajudando nas vendas, né, fazendo atendimento de pessoas. Então, eu cresci, eu fui criada fazendo isso, trabalhando com público, com pessoas. E ali, então, nós moramos por 11 anos e foi assim... muita coisa boa, muita coisa difícil, mas consequência assim, de muito trabalho, muito esforço e aonde eu estudei, né, eu consegui chegar ali até o final da escolaridade. Nessa época ali, da fase de adolescência, todo mundo perguntava, todo mundo faz essa pergunta, o que você vai querer ser quando crescer, né? O que você vai fazer de faculdade? Eu falava para todo mundo que eu ia ser jornalista. Sim. Nada a ver, né? Todo mundo, eu falava que o que você vai ser? Eu vou ser jornalista. Tenho certeza que eu vou estar no Jornal Nacional. Falava para todo mundo. E aí, dado um certo tempo, o meu pai veio conhecer Mato Grosso e ele veio parar em Tangará por uma questão de negociação de terras ali. Ele estava mexendo com a questão de corretagem de terra e ele acabou vendo em Tangará da Serra uma mudança, uma possibilidade de mudança de vida, uma melhoria de recursos, né? E naquela época o meu irmão tinha recém começado a estudar e em Formosa não tinha faculdade, então nós tínhamos que ir para Brasília para fazer faculdade, né? E a preocupação do meu pai, que já estava muito próximo também, e o trânsito de levantar às 5 horas da manhã, ter que ir para a faculdade, voltar, era uma preocupação muito grande dele. Né? Como meu irmão já estava difícil, saía todos os dias 5 da manhã e retornava 2, 3 da tarde. Isso quando dava tudo certo. E a preocupação dele, nossa, a Débora daqui a pouco vai estar nessa mesma situação e como é que vai ser isso? Vai ser muito difícil, né? Como todo pai se preocupa com os filhos. E ele veio, conheceu o Tangará, teve a possibilidade de fazer algumas negociações para ganhar corretagens em terra e se apaixonou por Tangará da Serra. Dado um certo momento, ele acabou ficando mais tempo aqui, porque surgiu um negócio maior. Mas e veio só ele? Veio só ele, certo. E nós permanecemos lá. Teve um certo momento que ele ficou 4 meses aqui em Tangará. Né, resolvendo a documentação das terras que ele estava intermediando, então ele tinha que entregar tudo pronto, né? Quem trabalha nessa área sabe como que é o processo. E aí ele virou para minha mãe e falou assim, o que você acha da gente vir embora para cá? Eu acho que aqui tem muito mais possibilidade do que aí. A minha mãe falou assim, vamos conhecer, não é problema, vamos conhecer. E eles vieram, ele voltou, buscou minha mãe, vieram os dois para Tangará. E a gente já começou a ficar preocupado, né? Meu Deus, mudança, como vai ser isso? E aí vieram, gostaram, né? Minha mãe gostou muito. Minha mãe falou, então vamos esperar terminar. Eu tava ali, eu tinha 16 anos, né? Estava próximo a terminar o 3º ano. Minha mãe falou, vamos esperar a Débora terminar e a gente vem embora e eles seguem vida por aqui. A gente segue vida por aqui. E nós
assim nós fizemos, né? Eles voltaram, a gente finalizou, foi tempo de vender a empresa, negociar tudo, deixar tudo organizado para que a gente pudesse vir com tudo resolvido. E aí meu pai falou, não, aí a gente monta a loja aqui, né? Não existe essa cultura, lá em Goiás é muito comum, né? Loja de doces, queijos, essas coisas é muito comum para nós. E ele falou, a gente monta a loja, vai ser uma novidade para a cidade e eu continuo trabalhando com a parte de corretagem de terra. E aí nós fizemos isso, chegamos aqui então, eu terminei o 3º ano e viemos embora. Foi desesperador, né? Porque você mudar com 16 anos de uma cidade para outra, imagina de uma cidade para outra já é difícil, imagina de um estado para o outro, né? Cultura totalmente diferente, foi muito difícil para a gente no começo. Tanto é que a ideia da loja de abrir, de ser uma novidade não deu certo. Nós montamos ali, com 2 anos nós fechamos, porque não foi aceito, não foi uma ideia aceita pela cidade naquele momento. E aí surgiu naquele período a oportunidade de comprar uma padaria, coisa que não tinha nada a ver, e o meu pai acabou entrando nesse negócio e nós fomos para esse ramo, né? Então fomos para o caminho de continuar no comércio, mas com padaria. E aí eu comecei, Débora, fazer faculdade. Eu falei, gente, mas cadê o jornalismo? Não tem jornalismo nesse lugar, eu vou fazer o quê, né? Cadê o jornalismo? E virou aquela coisa, e eu chorava, ligava para minha tia, que sempre foi um ponto de referência para mim na área de educação, foi quem pegava no pé, né? A pessoa que era voltada mesmo para o futuro de educação era essa minha tia. Que ano era isso? Isso foi em 2003. Certo. E eu falava, tia, eu quero ir embora, aqui não tem lugar para mim, eu quero ficar aí, eu quero morar com você, eu quero estudar aí. E o meu pai não deixava. Meu pai falava... 19, eu tinha 16 anos. Quando nós chegamos aqui, eu tinha 16 anos. Uhum. E aí, meu pai falava, não, filho meu cresce aonde eu estou. Fica junto comigo. Uhum. Aí, Aí, fomos visitar a faculdade. Já tinha que transferir o meu irmão. Ele fazia direito, né? Já tinha 2 semestres de direito feito em Brasília. Meu pai fez a transferência dele e fomos visitar e conhecer a faculdade. Chegando lá, recebemos a notícia que iria começar curso de saúde. Vai começar, na época, odontologia ainda não. Era farmácia, fisioterapia e, se eu não me engano, tecnologia de produção, algo assim. Eram 3 cursos novos que a Unic, na época, a Unicem, estava trazendo para Tangará da Serra. E aí meu pai falou, olha que maravilha, farmácia. Falei, não, farmácia não. Falei, não, vou fazer fisioterapia. Meu pai falou, não, você vai fazer farmácia. Eu falei, mas eu não quero fazer farmácia. Ele falou assim, olha, pensa comigo, farmácia é comércio. Você sabe vender como ninguém, isso com 16 anos. E você é uma pessoa muito dedicada, então com certeza você vai ter sucesso absoluto nessa área. Fisioterapia não é comércio. Normalmente você vai trabalhar ali individualmente com pessoas. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu era menor de idade. Falei, tá bom para ele, mas com o coração voltado para a fisioterapia. Chegou o dia do vestibular. Fomos eu e ele até a faculdade. Me permita te interromper, só claro. fazer uma pergunta aí. O que na cabeça da Débora ali, adolescente ainda, apesar de idade de faculdade, sim, né, 18, 19, há quem vai ficar brava aí, ainda é um adolescente, sim. O que fazia a Débora naquele momento entender que era fisioterapia? Eu acho que o pensamento de vestir de branco, entendeu? Eu acho que é assim, tá bom, se eu não vou para a área de jornalismo, que tal então ficar vestida de branco? Acho que foi isso. Naquele momento era o jaleco. Sim. É o que me atraiu. A autoridade daquele jaleco. Jaleco, isso. Foi exatamente esse o meu pensamento naquele momento, tá? E aí farmácia, quando você pensa em farmácia, não se arremete a essa situação, né? A não ser que você vá para a área de análises clínicas, que eu conhecia muito pouco disso naquele momento, né? E aí fomos, então, juntos lá para fazer a inscrição para o vestibular. Uma vez que eu tinha 16, ia completar 17 anos, eu não tinha idade para fazer a inscrição, tinha que assinar o responsável, né? Chegamos lá, a moça falou assim,
qual a inscrição? Eu falei, fisioterapia, na hora ali. E ela falou assim, tá bom. Aí meu pai olhou pra mim assim e ele falou assim, fisioterapia? Daí eu, moça, farmácia. Naquele momento. E aí ele, isso, farmácia. Mais uma vez insistindo comigo. Aí eu falei assim, tá bom, moça, não é o que eu queria fazer mesmo? Já falei assim pra moça, falei, não é o que eu queria fazer mesmo? Me dá essa ficha de inscrição aí. Me inscrevi, fiz o vestibular, passei, né? Ingressava ali, o curso demorou um pouquinho para começar, porque era a primeira turma, né? Até a organização total. Começamos, enfim, em abril. Nossa! Abril. Começamos bem atrasado. Eu sou da primeira turma de farmácia de Tangará da Serra. Começamos em abril, já começamos bem tarde ali. E aí foi, né? Então, tá bom. Primeiro semestre, eu detestei. Falei pro meu pai, não quero fazer isso, não gostei desse negócio. Aí ele insistindo, não, vai ser bom, vai dar certo, olha que legal, olha quantas farmácias tem na cidade. E ele sempre, assim, muito positivo, sabe? Mas entrei no segundo semestre, passei e tudo mais, entrei pro segundo semestre. Ali no segundo semestre eu acho que eu comecei, talvez pela pouca idade também, né, Bônio? Você, com 16 anos, você não tem ainda a maturidade necessária para tomar um poder de decisão para algo que vai ser pro resto da sua vida, né? E hoje, olhando para trás, com 35 anos, eu sei o quanto meu pai foi sábio. Hoje eu consigo enxergar claramente a sabedoria do meu pai, sabe? E claro que a gente não pode obrigar, hoje eu ainda falei sobre isso, a gente não tem que obrigar ninguém a nada. Por quê? Porque se você obriga um filho seu a fazer uma faculdade, porque você quer, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, mas às vezes o perfil dele é ser jogador de futebol, é ser escritor. Quando você obriga alguém a alguma coisa, com certeza você está gerando ali um profissional frustrado, né? Eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga que ela fez odontologia porque era o sonho do pai dela, e ela terminou o curso. No dia da formatura, ela pegou o diploma, entregou nas mãos do pai dela e falou assim, parabéns, tá aqui o seu diploma. Foi dessa forma, né? Eu assim, fiquei muito impactada com a história dela, mas não foi a minha, né? E o que eu acho que foi tão importante, a sensibilidade do meu pai naquele momento? Ele sabia a natureza de comerciante que eu sempre tive, né? O poder ali de estar à frente do público, de comunicar. Meu pai sempre viu em mim uma pessoa extremamente comunicativa. E ele não pensou só na profissão, ele pensou na possibilidade de como que eu me encaixaria nessa profissão, né? E eu acho que a sabedoria dele foi ali. Então, eu penso que a insistência dele na decisão da minha vida profissional, mas o fato dele me conhecer e saber qual é o meu perfil, foi decisivo para mim não me tornar uma pessoa frustrada, né? E aí, consegui ir para o segundo semestre, foi quando eu comecei a achar assim, beleza, dá para ser farmacêutico, mas eu não sabia o que era ser farmacêutico, né? Segundo semestre de faculdade, você não está vendo o que é a profissão ainda. E aí foi caminhando, as coisas foram indo. No quarto semestre, abriu odontologia em Tangará da Serra, lá na faculdade. Naquela época, a faculdade já tinha sido vendida, já não era Unicem mais, já se tornou Unic, né? E de repente começou o curso de odontologia. E eu falei, gente, deve ser sensacional ser dentista. Olha eu ainda sem decisão, pensando no jaleco de novo, né? E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, quero mudar de curso. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá doida? Eu falei, não, quero mudar de curso. Aí ele falou assim, você acha que dinheiro dá em árvore? Falei, mas eu vou aproveitar um monte de matérias, né? É só trocar. Ele falou assim, tudo bem, troca. Termina a farmácia, porque eu estou pagando a sua faculdade. O dia que você terminar, junta dinheiro e faz odontologia você. Aí aquilo pra mim foi um choque, assim, sabe? Falei, nossa, mas meu pai tá me tirando o direito de ser uma profissional que eu quero ser. Fiquei revoltada naquele momento, sabe? Mas entendi que não tinha escolha,
Não tinha, porque meu pai sempre foi muito firme nas decisões dele. E eu vejo essa firmeza muito em mim hoje, sabe? E aí falei, bom, não tem opção, então vamos fazer farmácia, direito então, né? Sempre fui excelente aluna, sempre fui muito dedicada, sempre procurei fazer do limão a limonada, né? Isso nasceu em mim desde sempre, até porque nós passamos por crise financeira. Quando você vive uma crise financeira na sua vida, você não tem escolhas, né? E isso começou então na minha infância. Eu já sabia que dinheiro não dava em árvore na adolescência, né? E foi ótimo isso, porque passou um ano, meu pai novamente entrou em crise financeira. Nós, de novo, eu estava indo para o 6º semestre de farmácia, meu pai quebrou. Quebrou que, assim, foi só pela misericórdia de Deus, né? Ele fez negócios errado, perdeu dinheiro, não recebeu, teve pessoas que não honrou compromissos e novamente a gente se viu ali em total crise financeira. Nessa época ele vendeu a padaria, né? Ele voltou a se dedicar à parte de corretagem de terra, ele tinha parado porque a padaria começou a tomar muito tempo e por um começo ali ela dava resultado, né? E aí ele tinha parado de mexer com a parte de venda de terras e tudo mais. E aí ele não viu saída, né? Ele falou, bom, vou precisar retornar para isso, conhecendo muitas pessoas como ele já conhecia, bastante fazendeiros. E aí ele começou de novo a voltar para essa... E ele estava doente, com diabetes, né? Esporão. E foi uma situação, um momento bem difícil. O que aconteceu com a gente? Nós tivemos que trancar a faculdade, tanto eu quanto meu irmão. Não tivemos escolha. E aquilo para mim, Bônio, foi o momento assim, o momento, se você perguntar assim, Débora, qual momento mais te marcou na sua vida? Essa fase. Eu tinha ali 19 para 20 anos, mais ou menos, né? Em torno de 20, não, 19 não, de 20 para 21, eu já estava nessa fase. Indo para o 6º semestre de farmácia. Meu pai não conseguiu renovar a minha matrícula, né? A gente não conseguiu, ele já não estava conseguindo honrar com as mensalidades e não conseguiu efetuar a rematrícula ali naquele momento. Então eu não entrei no 6º semestre porque o meu pai não tinha dinheiro. Fizemos uma reunião dentro da nossa casa e o meu pai falou assim, agora é hora de trabalhar. Agora é hora de começar a ajudar em casa. E eu falei, gente, mas o que eu vou fazer da minha vida? Para que eu vou trabalhar? Tudo bem que assim, na época que a gente era feirante, eu vendia ali de tudo. Eu sabia vender de tudo, né? A gente vendia frango, caipira, eu falei, eu sei vender comida. O que eu vou fazer? Para quem que eu vou trabalhar? Eu vou fazer o que da minha vida? E aí eu eu falei, bom, vou distribuir currículos, né? E eu tinha uma amiga que trabalhava no Hospital das Clínicas, aqui em Tangará da Serra. E ela falou assim, vai precisar de uma pessoa na recepção do Hospital das Clínicas. Falei, bom, eu acho que eu dou conta, atender pessoas, né? E aí qual que era o intuito? Trabalhar, juntar dinheiro e voltar para a faculdade. Uma vez que eu tinha consciência plena, eu preciso me formar. Mesmo não sendo o curso que eu escolhi para minha vida. Até aquele momento eu ainda pensava isso, né? E aí eu fui para a entrevista do Hospital das Clínicas, várias pessoas ali, fiz a entrevista, falei, nossa, eu sou muito nova, eu era a menina mais nova ali, 20 anos, naquele momento. Eu falei, eu não vou passar. Só que aí o que aconteceu? Eu fui, fiz a entrevista e eu fui embora. Eu fui para casa caminhando, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada. E eu fui orando. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, o Senhor sabe de toda a necessidade da minha casa. O Senhor sabe o que eu preciso. Se for da tua vontade, o Senhor me coloca nesse lugar. Se não for da tua vontade, abre uma porta na minha vida. O Senhor sabe o que precisamos. E ali passou um dia, não me ligaram. Passou 2 dias, não me ligaram. Eu falei, quer ver que não é para mim mesmo? Passou 3 dias, me ligaram. E aí me pediram para voltar lá. Eu retornei, né? E nessa época eu já fazia estágio em farmácia, só que eu não ganhava nada, né?
E aí eu até tinha chego pro dono da farmácia que eu estava estagiando, eu falei assim, você não me dá um emprego? Não tem uma vaga aí no caixa? Ele falou, Débora, eu já tenho caixa. Eu falei, tá bom, é que... Ele perguntou por quê? Eu falei, não, porque eu vou ter que trancar a faculdade e infelizmente eu preciso trabalhar porque eu não vou conseguir honrar com a faculdade nesse momento. Ele falou, olha, infelizmente agora eu não posso te contratar. Se você quiser continuar, para você aprender, fica à vontade. Eu falei, tá bom, vou ficando aqui então até arrumar um trabalho. E aí no terceiro dia me ligaram, fica à vontade. Trabalho remunerado, porque estágio também é trabalho. É, exatamente. Só não tinha remuneração. Exatamente, Mas eu vou chegar lá no final, você vai entender que dinheiro não é tudo, tá? Vou te contar esse final aí, com certeza você vai gostar. No terceiro dia, retornei ao Hospital das Clínicas, a menina que fez a entrevista, ela falou assim pra mim, eu gostei de você, mas eu estou preocupada por você ser muito nova. Eu falei, então, o que eu posso te dizer? Me dá a oportunidade. Eu vou te mostrar se realmente eu tenho ou não qualificação para atender a sua necessidade. Eu, falando, se eu pudesse, você me der a liberdade de te falar, eu garanto que sim. Só que você precisa me conhecer. Ela falou, tá bom, vamos tentar. Eu acho que ela estava muito insegura, sabe? Ela falou, tá bom, vamos tentar. Você tem disponibilidade para começar quando? Eu falei, hoje. Isso era 6 horas da tarde. Ela falou, não, então amanhã. Eu falei, tudo bem. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou aqui. E assim eu comecei, né? Comecei a trabalhar lá e uma colega de faculdade, que estudava comigo na faculdade, trabalhava na farmácia do Hospital das Clínicas no período da noite. E eu pensei, eu falei, gente, são 2 pessoas que trabalham na farmácia do hospital. Se eu conseguir uma oportunidade lá, eu consigo voltar para a faculdade. Porque a Vanessa faz isso, que era minha amiga, e ela trabalha à noite e estuda durante o dia. Então, eu consigo também. Se ela consegue, eu consigo. Mas então, eu fui contratada para recepção. Comecei a trabalhar, fui, primeiro dia muito difícil, segundo, aquele mundo de gente no hospital. O Hospital das Clínicas naquela época também atendia o SUS, né? Eu falei, Jesus, eu não vou dar conta. Não vai ser para mim, eu não vou conseguir. Mas eu falei, eu preciso, eu tenho que conseguir, eu não tenho oportunidade, eu não tenho esse direito, né? E aí eu falei, gente, peraí, deixa eu ver aqui quem pode me ajudar, deixa eu ver se eu posso grudar em alguém aqui. E aí ali eu já fiz amizade com umas 2 ou 3 meninas, e eu falei, vocês me ensinam, vocês podem me ajudar? Elas, não, claro, e tudo mais. E Deus, Bônio, Ele sempre zelou de cada detalhe da minha vida. Passado uma semana, a chefe da recepção virou para mim, a Lúcia, quero mandar um beijo para ela, uma pessoa sensacional, falou assim, eu acho que você vai ficar muito bem no telefone. Aí eu, sério? E era o lugar mais disputado, sabe? Ela falou assim, acho que o telefone combina com você. Vamos pro telefone. Falei, tá bom. E aí eu comecei, era só Hospital das Clínicas, Débora, bom dia. Hospital das Clínicas, Débora, boa tarde. Hospital das Clínicas e transferindo pros setores, sabe? Eu falei, gente, vai ser de Deus isso na minha vida, porque eu vou ter que aprender muitas coisas, mas tudo tranquilo, né? E eu sou boa na comunicação, sempre fui, né? E aí fiquei ali na primeira semana, então, no hospital, no telefone, transferida para o telefone. E fui trabalhando, uma semana, 15 dias. Daí um belo dia a Vanessa, então a minha colega da faculdade, que trabalhava lá na farmácia, passou ali na recepção e falou assim, Débora, eu vou embora. E eu, sério? Pra onde? Ela, eu vou pra Bolívia fazer medicina. Aí eu falei, uai, Vanessa, mas tá quase terminando, né? Tão pouco tempo para terminar a farmácia. Ela falou, não, mas eu tomei essa decisão e eu vou embora para Bolívia. Tinha 15 dias que eu estava no Hospital das Clínicas. Eu falei, Vanessa, quem vai ficar no seu lugar? E ela falou assim, então, ainda vão contratar. Eu falei, Vanessa, pelo amor de Deus, me indica. Por tudo que é assim, ó, no céu e na terra, me indica para essa vaga. Aí ela falou, tá bom, te indico. É a farmacêutica quem vai contratar. No mesmo dia, eu fui lá na farmácia,
Falei, por favor, cadê a farmacêutica da farmácia? E aí conheci a Simone, um beijo para Simone, uma pessoa maravilhosa, Simone Zanata. E aí eu falei, Simone, a Vanessa me relatou que ela vai embora e eu queria me colocar à disposição para a vaga. Ela olhou de cima e embaixo, assim, ela falou assim, ela deve ter pensado, mas você desse tamanhozinho aqui, querendo a vaga à noite na farmácia? Aí ela falou assim, não, eu vou contratar um homem. Falei, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim não, eu quero ser o homem que você precisa. Aí ela falou assim, falei, eu quero ser o homem que você precisa. Ela riu, aí ela falou assim, não, mas é sério, eu preciso de um homem. Porque o depósito é do outro lado da rua e durante a madrugada tem que atravessar, tem que sair. E é muito perigoso para uma mulher. Eu falei, por favor, não faz isso comigo. Eu até na época, assim, na frente dela eu comecei a me emocionar. Eu falei, não faz isso comigo, você não sabe o quanto eu preciso desse emprego. E novamente ela falou assim, eu não posso. Tá bom, fui embora. Falei, Deus, você nunca me desamparou. Não vai ser agora. Não desisti. Fui. E assim, eu sempre tive muita facilidade de fazer amigos, né? E eu sempre falo assim que a amizade te eleva para situações, te dá oportunidade, te abre portas. E eu vivi isso na minha vida e eu aprendi isso com meu pai. Porque foi através de muitos amigos que meu pai conseguiu ganhar corretagem de terra, fechar negócios, criar oportunidades. Foi através de amizades, conhecimento, conhecendo pessoas. E aí, eu já estava lá, então, há 15, 20 dias ali no hospital, já era amiga de muita gente. Claro que tem sempre um ou outro que não gosta de você, ninguém gosta de todo mundo, todo o tempo, né? Mas aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal da farmácia e a Vanessa iria cumprir o aviso dela. Certo. Eu falei, bom, então eu tenho tempo. Até ela contratar, eu tenho tempo. E eu orando, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Espírito Santo, age por mim, bate no coração daquela mulher. E aí eu fui fazendo amizade com o pessoal e aí todo mundo começou, o pessoal que trabalhava de dia, o pessoal que trabalhava de noite. Simone, contrata a Débora. Simone, dá oportunidade para ela. Não era só mais a Débora que pedia para Simone. Simone, ajuda ela. E todo mundo sabia da minha história, que meu pai estava em dificuldade financeira, eu tranquei a minha faculdade, mas eu precisava trabalhar porque o meu sonho era me formar. Né? Então todo mundo sabia do resumo daquele momento da minha vida. E aí todo mundo, Simone, ajuda a Débora. Simone, e ela firme. Não, ela é muito novinha. Não, ela é muito... vai ser muito perigoso para ela. Para ela atravessar a rua, voltar. Eu me preocupo com isso, né? Mas amém. Aí eu falei, bom, não sou eu. Deus vai pela gente por onde a gente não pode ir. Então fui orando, fiz propósito, fiz campanha de oração. Um dado momento lá, 15, 20 dias depois, faltando assim, 10 dias para Vanessa ir embora, convencemos a Simone. Todos. Aquela questão de que a união faz a força. Todo mundo batendo ali na mesma tecla na cabeça da Simone. A Simone falou, não, chega, eu vou contratar a Débora. Não aguento mais, ouvi esse nome. E aí... eu fui contratada, né, para farmácia. Daí eu falei, pronto, agora eu tô feita. Eu continuo trabalhando na recepção e trabalho na farmácia. Junto o dinheiro que eu preciso, negocio a dívida na faculdade e retorno à faculdade. Recém tinham contratado o administrador do hospital, né? Eu nem conhecia essa pessoa ainda. Eu falei, bom, eu vou pedir para minha chefe, que era apaixonada por mim, que tinha me colocado no telefone, e a que acabou de me contratar, eu vou trabalhar à noite, tá tudo certo. Enquanto eu não voltar para a faculdade, eu fico nos dois empregos, né? Nos dois horários. Conversei com a Lúcia, falei, Lúcia, posso ficar, não vou te deixar, eu quero continuar trabalhando, eu preciso juntar dinheiro, eu tenho compromisso a honrar e a cumprir. Ela falou, tudo bem, por mim, tudo bem. Vamos só ver se o administrador concorda com tudo. Falei, amém, tô tranquilo. Enquanto isso, eu vou trabalhando. Então, comecei na farmácia no dia seguinte, até porque a Vanessa precisava me treinar, e segui trabalhando na recepção.
emagreci 10 quilos, foi ótimo, tá? Adorei, porque eu precisava, mas segui trabalhando nos 2 horários. Uma noite eu dormia, uma noite eu não dormia, mas estava tudo certo. Quando a gente tem um objetivo, tá tudo certo. E, enfim, o novo administrador começou a trabalhar, ele passou ali uns 60 dias dessa forma, eu trabalhando na recepção e na farmácia, e dando conta, tranquilamente. Um belo dia, ele chamou a minha chefe e falou assim, olha, essa moça que está fazendo na recepção e na farmácia, ela vai ter que escolher aonde ela quer ficar, porque eu não posso ficar com ela em 2 setores ao mesmo tempo. E aí, a minha chefe me chamou, a da recepção, e falou, olha, infelizmente, o nosso administrador, ele entendeu o assunto e ele falou que você precisa escolher. E eu falei, eu não tenho nem o que escolher, Lúcia, eu preciso ir para a farmácia, né? Eu preciso retornar à faculdade e falta, pelo que eu já estou conseguindo aqui, mais 3, 4 meses, fecho o semestre, eu já volto a estudar. Então, de todo jeito, eu iria ficar na recepção só mais alguns meses. Ela falou, então, nós vamos ter que te desligar da recepção. Eu falei, também, tudo bem. Então, fiquei somente na farmácia trabalhando, 12 por 36, né? Trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã e não permaneci mais na recepção. Tudo certo. Fui trabalhando, fiquei super chateada com esse administrador. Falei, cara, olha... Mas amém, tudo bem pela vida dele, só vou te adiantar que hoje ele é meu marido. Já descontei tudo o que eu precisava, tá? Só para deixar claro, o nome dele, para quem o conhece, é Francisco Amarante, mas todo mundo conhece ele como Amarante. Caraca! Tá? Ele já pagou, eu já vou deixar claro aqui para você, porque ele já pagou por isso, tá? Fazem 15 anos, com juros, correção, sabe? Ainda faço ele pagar até hoje, não vou mentir para você, não. Fazem 15 anos que nós estamos juntos, né? E aí ele tinha recém-chegado na cidade, e assim, uma coisa que meu pai sempre me cobrou, eu tinha uma tia que trabalhou em hospital, e meu pai falava assim, Deus o livre guarde você se envolver com alguém, é proibido. E meu pai era muito ciumento, sabe? E eu falava, pai, você tá louco, Deus me livre, eu nem tô pensando nisso, eu quero só pagar as nossas dívidas e voltar a estudar. E meu pai falava, não se envolva com ninguém, porque o hospital tem muito disso. Minha tia namorou muito no hospital, né? E aí ele tinha essa referência. Eu falei, não, pai, fique em paz, eu não sou a sua irmã. E aí foi indo e tal, foi passando o tempo, e daí continuei trabalhando ali na farmácia. E aí, de vez em quando, o pessoal, vamos sair, comer uma pizza, vamos não sei o quê. E aí, um desses momentos ali que a gente saía para comer uma pizza, eu acabei conhecendo o administrador pessoalmente, né? E aí, naquele primeiro momento, tudo certo, nenhum momento ali de envolvimento, nem nada. E aí, a gente começou a ficar amigos, e aquele grupinho, sempre que tinha ali o final de semana, a gente reunia para fazer um cachorro-quente numa casa, reunia para comer um churrasquinho em outra casa. E eu percebi num dado momento que ele começou a se interessar por mim. Eu falei, mas não vai dar certo esse negócio. Primeiro que eu achei ele horroroso de feio. Eu falei, não, esse negócio não é pra mim, não. E outra, meu chefe, vai que ele me manda embora, né? E aí, eu tinha então ali 19 para 20 anos e ele tinha 33 anos. Mas aí tudo bem, idade não importava. Eu olhava pra ele e só pensava, nada a ver, né? E eu percebia um olhar diferente dele e tudo mais e tal, mas eu pensava, não. E aí, cada vez mais, ele começou a, né, tipo, se aproximar. E eu falei, olha, um belo dia eu falei pra ele, olha, eu acho que você tá me confundindo. Eu não tô interessada em você, eu vi que você já tá meio que, ele tinha começado a mandar mensagem e tal. Falei, você tá interessada em mim, mas eu não quero nada com você não, nada a ver. E aí, ele foi insistente, sabe? Ele lutou, assim, bravamente. Ele falava assim, eu vejo em você uma menina muito centrada. Aí todo mundo já conhecia a minha história ali, né? E aí eu já tava ali caminhando para voltar realmente para a faculdade, já tava naquele processo ali de organizando para voltar. Ele falou assim, eu vejo em você uma menina muito centrada.
E eu procuro uma pessoa assim pra minha vida, né? Aí eu falei assim pra ele, falei, você já foi casado? Ele, não, eu nunca fui casado. Falei, você tem filhos? Preocupação, assim, imensa, né? Eu falei, eu não quero casar com ninguém que tenha filhos. Isso foi uma coisa que eu sempre decidi pra minha vida. E aí, então ele começou, insiste, e eu não tô focada nisso, não quero. E aí ele descobriu que meu pai tinha então a padaria ali, né, e ainda tinha, nessa época não tinha vendido, estava à venda, mas não tinha vendido ainda. E aí ele começou a conhecer meu pai, conhecer minha mãe, ele começou por aí. Ele convenceu, não, ele é mato-grossense. E aí ele convenceu primeiro os meus pais que ele era uma boa pessoa, que ele era um cara gente boa, que ele estava interessado em mim, começou a mandar flores, cesta de Páscoa, cesta de café da manhã. E enfim, a minha mãe e meu pai se apaixonaram por ele. E eu nada, né? Esperto, cara esperto. E daí começou, minha mãe fazendo pressão, meu pai fazendo pressão, ele é uma boa pessoa. Eu falei, mãe, ele é meu chefe, você tá louca? Como é que eu vou namorar meu chefe? Você tá doida? Não posso. E ele foi insistente. 6 meses de insistência e às vezes eu falava, tá bom, vou tentar. Outra hora eu falava, não é pra mim mesmo. De repente, um belo dia, uma grande amiga lá do hospital virou pra mim e falou assim, você tem alguma coisa ou não tem com Amarante? Eu falei, eu não tenho nada com Amarante. A rádio piano. As fofocas, né, de corredor. Não, eu não tenho nada com Amarante. Aí ela, então tá bom. Eu falei, por que você me perguntou isso? Ela falou assim, não, porque tem uma enfermeira interessada nele. Aí eu, oi? Como assim? Que história é essa? Ela falou, tem uma pessoa assim que está interessada nele. Aí eu falei, peraí, mas o que ela tá vendo nele que eu não estou vendo? Aí eu falei, mas você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, ela falou assim, eu acho que ele já... Pode ser que corresponda. Aí eu não falei nada pra ela, falei, tá bom. Falei, o que ele viu, o que ela viu nele que eu não vi? Fiquei pensando. Falei, não, mas espera aí, eu sempre fui uma pessoa, Bônio, que eu nunca gostei de perder. Nunca, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me desafiei. E hoje a gente conta essa história, ele dá risada, ele fala, graças a Deus por essa enfermeira. Essa enfermeira salvou minha vida. E aí eu comecei a ficar com aquilo na minha cabeça. Eu falei, mas peraí, eu não vou perder ele. Eu não vou perder ele. O que é que ela tá vendo? O que ela quer ele? Já comecei com isso, sabe? Aí ele já não me ligava mais, ele já não me mandava mensagem mais, ele já tinha desistido. 6 meses tentando e nada. Comecei, falei, peraí. Aí eu, oi, tudo bem? Por que você não me liga mais? Comecei, né? Aí ele, porque você não quer sair, você não quer não sei o quê, você não quer conversar, você não quer nada. Desisti. Falei, não desiste não, né? Falei, não desiste não é assim. Falei, mas você é um cara que desiste fácil das coisas? Falei, não faça isso, jamais. Essa mulher é vendedora. Essa mulher é vendedora, Bônia. Ela tá dizendo pra ele, não é eu que tô querendo você que me quer, eu não quero que você pare. Até então eu não queria nada, mas agora você tá parando, eu quero que você queira novamente pra eu dizer sim. Não quis dizer sim naquele momento, né? Tá. E aí eu comecei então a cobrar ele porque que ele tava desistindo. E aí um belo dia ele falou assim, então vamos conversar. Falei, tá bom, vamos conversar. Sentamos, ele falou assim, é tudo ou nada. Ou a gente realmente começa a namorar, ou chega dessa palhaçada. Não dá mais. Ele falou, já sou um cara maduro, eu já sei o que eu quero pra minha vida, eu já tenho objetivo de vida, então agora eu quero coisa séria. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar. E ali nós começamos o processo do namoro, foi um processo muito difícil, porque eu olhava para ele e eu pensava assim, ele era muito maduro, muito cabeça, né? E eu também tinha a minha maturidade, mas assim, misturada com aquela fase ainda de sofrimento, de desgastes, e às vezes a gente entra num relacionamento assim, quando você não tá bem com você mesma, né? Você acaba às vezes querendo descontar no outro. Foi uma fase difícil, mas ele foi muito paciente. Realmente eu percebi que ele realmente queria algo muito sério. E nós fomos namorando, meu pai e minha mãe ficaram muito felizes,
E tanto é que o meu pai, com 3 meses de namoro, meu pai falou assim, vai casar quando? Eu falei assim, mas você deve estar brincando comigo, né? Ele falou, vai casar quando? E eu, pai, como assim? Ele falou, eu não tenho filha para ficar namorando com ninguém. Você tá namorando? Eu falei assim, sim, estou namorando. Ele falou assim, então, vai casar quando? Eu falei, gente, mas não é possível o negócio. Eu falei, mas não vou casar com ele, pai. Ele falou, você acha que você vai conseguir outra pessoa que vai te entender, que vai te compreender, geniosa como você é? Aí eu falei, pai, mas enfim. Aí ele virou pra mim e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Antes eu falei assim, mas eu não acho ele bonito. Naquela fase, né, você quer beleza, né? E aí meu pai falou assim, e você acha que existe príncipe encantado? Ele falou, não existe príncipe encantado. O que você tem que procurar em alguém não é beleza. Você tem que procurar alguém que vai te respeitar. E esse cara, aparentemente, ele realmente é um cara muito sério e vai te respeitar. E eu fiquei com aquilo que meu pai me falou, sabe? E aí meu pai começou a cobrar ele. E aí, vai casar quando? Aí ele já adorou, né? Porque ele tava gostando, e enfim, ele gostou dos meus pais, gostava muito de mim. E aí ele falou, quando ela quiser. Então, meu pai já intimou, eu falei, gente, se fosse outra pessoa que não tivesse preparado ali, ia falar, Deus me livre, tô terminando hoje, tô indo embora, né? E aí ele já entrou nessa conversa com meu pai, quando ela quiser. E eu fui enrolando, consegui enrolar 1 ano. Quando fez 1 ano que nós estávamos namorando, todo mundo sabendo, ele me pediu em noivado, né? Nós ficamos noivos. E 26 dias depois do meu noivado, meu pai faleceu. 26 dias. Eu falo pra você assim, foi nessa fase que eu entendi uma coisa espiritualmente na minha vida e foi aonde tudo, eu acordei pra tudo. Foi aonde eu fui obrigada, porque até então, apesar de todas as dificuldades, eu sempre fui a princesa do papai. Apesar de todas as dificuldades financeiras, nós nunca fomos ricos, eu nunca tive uma vida luxuosa, eu nunca tive uma vida regada a tudo, eu sempre tive que lutar na feira, no comércio, sempre tive que lutar para ajudar a minha família, meu pai ensinou isso para mim e para o meu irmão, mas de repente o meu sustento vai embora. O meu chão, o meu mundo acabou. O meu mundo acabou, sabe? Com a morte do meu pai, o meu mundo acabou. Passado 1 semana, 10 dias que meu pai tinha morrido, eu escutei uma frase. Porque até então eu entrei numa crise de identidade, de sentimentos. Eu quis sair do hospital, fazia 2 anos que eu trabalhava lá, né? Eu quis sair, eu não superei, eu não suportei, porque meu pai faleceu no Hospital das Clínicas. E eu não suportei permanecer lá, eu não consegui, né? Eu não consegui nem ir. Eu peguei ali os dias de licença. No dia que finalizou a licença, eu não consegui trabalhar. Meu pai tinha 47 anos quando ele faleceu. E eu fiquei assim, mas foi Deus que levou meu pai? Porque foi uma fatalidade, foi uma situação de um problema que ele teve de saúde, uma cirurgia realizada, e essa cirurgia não foi bem sucedida. Então, eu fiquei num momento de identidade, Bônio, que foi terrível. Eu me afastei da igreja, eu me afastei de Deus naquele momento, eu me revoltei, sabe? Eu entendi que Deus não me amava. Foi uma situação, foi um momento muito difícil da minha vida. E apesar de, naquele momento, eu ter esse sentimento, Deus estava me cuidando. Falei para você no começo da nossa conversa que em todo o tempo da minha vida Deus cuidou de mim. Todo. Ele nunca me livrou de passar por nenhuma adversidade. Ele passou comigo. Todo o tempo da minha vida sempre foi assim. E não foi diferente quando meu pai faleceu. Ele não me livrou da morte do meu pai, mas ele me deu o Amarante, né? O Amarante, ele não é só não era só o meu noivo naquele momento, ele era meu amigo, ele era o meu futuro marido, ele foi parcialmente um pai ali naquele momento, o ombro amigo que eu precisava, né? O
cara maduro, experiente, cabeça, né? Eu com 21 anos apenas e com a cabeça virada de cabeça para baixo. Tinha retornado para a faculdade, estava voltando a estudar, meu pai já tinha, quando ele faleceu, já tinha feito, eu já estava indo ali para o 8º, 9º semestre de farmácia, acho que faltava 1 ou 2 para mim terminar, para mim concluir, era o sonho da vida do meu pai, era me ver formada. Infelizmente ele não conseguiu, tá? Mas eu tenho certeza que ele foi embora tendo a certeza que eu terminaria, certo? Tenho clareza absoluta nisso. Indo um pouquinho para o lado familiar, o meu irmão, meu pai já não tinha essa segurança nele, porque o meu irmão nunca gostou de estudar, sabe? Meu irmão é inteligentíssimo, é um dos caras assim de conhecimento que eu mais admiro, no entanto, ele nunca gostou de estudar, ele sempre teve problema com os estudos, mas é sensacional naquilo que se propõe para ele. Qual é o nome dele? Renato. O meu irmão terminou a faculdade numa sexta-feira, meu pai faleceu na outra sexta-feira. Meu pai esperou meu irmão se formar, porque ele sabia que se ele fosse antes, o Renato não terminaria. Meu pai conhecia os 2 filhos que ele tinha, né? Então, com a morte do meu pai, o meu mundo acabou, sabe? Foi um momento assim muito difícil na nossa vida. Minha mãe ali dependendo da gente, meu irmão já era casado, era eu e a minha mãe e meu pai em casa, né? E aí o que acontece? Deus está lá com a mão dele chamada Amarante. Foi um cara que nos ajudou, foi o cara que amparou a minha vida, amparou a minha mãe, ajudou o meu irmão, sabe? Ele sentava com o meu irmão, fazia conta, não, Renato, vamos fazer isso, vamos por esse caminho, faz isso, vamos, né? Meu irmão muito desenrolado também na vida profissional, porque isso meu pai ensinou para nós, que ele não iria durar para sempre, que ele não estaria com a mãozinha nas nossas costas para a vida toda, né? Então, meu pai sempre falou pra gente, a vida não é fácil, só que você só vai sofrer se você quiser. Ele deixou isso muito plantado no nosso coração, sabe? Então o Renato já não esperou, já trabalhava ali nas entregas, fabricando, ele era padeiro, entregador, tudo que você imaginar ele fazia. E na época, além da parte de... Meu pai tinha vendido a padaria, mas ele permanecia com a fábrica de pão, né? Ele atuava também em entrega de merendas escolares. Então, ele estava com as 2 coisas ali ao mesmo tempo. Vendeu a parte de vendas ali, de atendimento ao público, mas permanecia com a produção, né? Então, a gente fazia essas entregas de pães aí para a prefeitura, para órgãos públicos. E o Renato deu continuidade. Só que aí o que o Renato fez? Ele começou a buscar mais clientes, né? Fechou com grandes empresas na cidade, foi para cidades circunvizinhas, foi se estruturando, sabe? E graças a Deus hoje ele é uma pessoa assim, ó, muito tranquila, né? Conseguiu prosperar e hoje ele é meu sócio, tá? E aí o Amarante vem então ajudando a gente na parte emocional, psicológica, foi dando toda a assistência que a gente precisava. Eu decidi sair do hospital, eu falei para ele, eu não consigo, né? Eu falei, eu não vou dar conta, eu não tenho estrutura para permanecer, ele me apoiou. Né? Eu falei assim, olha, eu preciso de ajuda, mas eu não vou encostar em você, você fica tranquilo, né? Ele falou, não, vamos lá. Aí eu falei, bom, para não envolver, como ele era já meu namorado, ali meu noivo, eu fui direto no chefe, no médico que era chefe. Falei, olha, eu preciso sair do hospital, mas eu não gostaria de pedir as contas, eu gostaria que vocês fizessem ali um acordo comigo, enfim. E pelo todo o trabalho que eu desenvolvi durante esses 2 anos que eu trabalhei lá, ele me ajudou quando eu precisei, né? O médico que era chefe de todo mundo lá naquele momento. Então eu consegui que eles me ajudassem, ali com o acerto e seguro-desemprego, eu segui pagando, né, minha faculdade e tudo mais. Até que eu comecei a trabalhar numa loja de chinelos. Fui vender chinelos, fui contratada, e fui trabalhar vendendo então chinelos. Fui a primeira funcionária da loja Aloha, que abriu na época na galeria ali dos Padres, e eu comecei a trabalhar ali. Fiquei ali alguns meses e voltei, o meu
o rapaz que eu trabalhava para ele na farmácia, sem ganhar nada, estagiando, né, ganhando conhecimento, sem ganhar dinheiro, mas ganhando conhecimento, né? Ele falou, Débora, vem. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Ele falou assim, eu tenho umas férias aqui para tirar e quem sabe você consegue me ajudar? Eu falei, tá bom, tô me formando, faltava 6 meses para terminar nesse período, e aí então eu volto porque é minha área. Voltei, né? Ele foi um divisor de águas na minha vida, ele foi um pai também na minha vida ali, o Denivaldo, todo mundo conhece ele, o da Drogaria Goiás, né? Hoje ele não é mais da Drogaria Goiás, foi embora, nem mora em Tangará mais, mas foi ali eu comecei então a dar os passos para a profissão ali na área de venda em farmácia, balcão, efetivamente. Fiquei ali um tempo com ele até terminar a faculdade. E aí, quando eu me formei, eu falei, Denivaldo, e agora? Ele falou, não, então eu não posso te contratar como farmacêutico, mas eu vou te ajudar a arrumar serviço. E daí nós tivemos que esperar um tempo, porque a primeira turma, quando se forma, não tem a certificação do MEC, né? Então você leva um tempo, a faculdade leva um tempo para processar e para ter a autorização do MEC. Então foram 6 para 8 meses esse processo. Então eu fiquei ali esse tempo todo, né? Toda a minha turma não conseguia a habilitação para trabalhar como farmacêutico porque estava aguardando esse momento. Esperamos passar, quando saiu a carteirinha, falei, agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso ser farmacêutica. Não conseguia emprego. Porque os donos de farmácia da época estudavam comigo. Então as farmácias de Tangará praticamente todo mundo supriu, né, as necessidades. Então foi ali, eu entregava currículo no lugar, não, já contratamos, não, já temos, não, sou eu o dono, era meu colega. Então eu não conseguia, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Para que área eu vou? Eu falei, não, eu vou ficando lá na farmácia, vou aprendendo até aparecer. E fui, tendo ali toda a experiência, né, me dedicando, nunca deixei de me dedicar. E aí surgiu uma possibilidade, um tempo depois surgiu uma possibilidade. O meu ex-patrão, né, o Denivaldo, falou, Débora, olha só, fulano de tal tá comprando uma farmácia e eu vou te indicar. Falei, por favor, eu não aguento mais, eu preciso desse trabalho, desse emprego. E aí ele ligou, conheci a pessoa, ele falou, olha, eu tenho uma menina que é minha filha, né? Eu assino embaixo, se ela não corresponder às suas necessidades, você pode me falar que eu resolvo para você, mas é assim, ó, você pode contratar de olho fechado. E aí naquele processo, eles estavam acabando de comprar essa farmácia, ele falou, ó, vai demorar uns dias até me organizar aqui para poder fazer essa contratação. E foi passando, uma semana, 15 dias, um mês, e meu telefone não tocava. E eu comecei, Denivaldo, liga de novo, a mesma história de lá atrás, né? Falei, liga de novo, me ajuda. E o Denivaldo ligava, olha, e aí? Não, eu vou chamar semana que vem. Passava uma semana, Denivaldo, liga de novo. Mais uma semana. Enfim, eu fui para a entrevista, né? Cheguei lá, eles conversaram ali comigo, ele falou, olha, nós estamos comprando agora a farmácia, a gente não sabe que perfil nós queremos, a gente sabe que a gente quer uma pessoa esforçada. Eu falei, então, eu estou aqui. Né, eu estou pronta, quero muito trabalhar, tenho fome, tenho sede, não sei tudo, mas tenho algumas noções básicas e eu gostaria muito dessa oportunidade, né? E aí eu acho que Deus tocou no coração da esposa dele naquele momento, do meu ex-patrão, minha ex-patroa, e ela falou assim, tá bom, vou te dar a oportunidade. Tem aqui uns 3, 4 currículos que eu ia chamar para entrevista, mas eu acho que eu vou te dar a oportunidade. Falei, amém, é Deus, abrindo portas. Naquele momento eu quis voltar para Deus, sabe? Até então eu fiquei esse processo todinha distante, não queria igreja nenhuma, o Amarante chamava e eu falava não, eu não quero. Era como se eu tivesse tentando ainda encontrar respostas porque não tinha resposta, né? E aí quando eu fui contratada, eu tinha falado com Deus que se Deus abrisse essa porta na minha vida, eu ia procurá-lo novamente. Olha pra você ver, Deus não precisa disso, né? E a gente às vezes tem essas manias de querer trocar alguma coisa com Deus. Ao invés de ter ido antes e depois falado, não, só volto a agradecer, né? Mas eu falei com Deus que se essa porta se abrisse na minha vida,
eu voltaria para casa dele, efetivamente. E eu cumpri com o que eu prometi, né? Deus abriu a porta e eu retornei para casa. E foi ali que eu entendi, o Amarante já estava morando junto nessa fase, e o que a gente que é conhecedor da palavra sabe que não é certo, né? Entendi que eu precisava casar, entendi que eu precisava voltar a ter comunhão e me dedicar à minha vida profissional, que Deus estava acabando de abrir a porta na minha vida. E foram divisores de águas ali, eu me dediquei, eu fiquei nessa empresa, nesse mesmo lugar, 6 anos, 5 meses e 2 dias. Eu até brinco com o meu ex-patrão. Ele fala, mas até os 2 dias você conta? Eu falo, eu conto, porque eu trabalhei. Eu tenho o maior orgulho, sabe, de ter vestido a camisa daquela empresa. Quem me conhece sabe, né, o tempo que eu me dediquei ali à Drogaria Bem-Estar. Foi lá que eu trabalhei todo esse tempo. Foi a porta que Deus abriu na minha vida. Foi a oportunidade de conhecer todos os setores da farmácia, foi aonde eu tive liberdade para aprender o que eu precisava, foi aonde Deus me usou da forma que Ele quis, né? E a forma que Deus abriu, Boni, na minha vida, a oportunidade, Ele me preparou para estar aonde eu estou hoje. Porque eu recebi uma confiança, né? Quando eu comecei a trabalhar, fiquei ali 6 meses trabalhando ali junto com a minha patroa e ela decidiu fazer farmácia e eu apoiei ela absurdamente. Falei, faz mesmo e tudo mais. Ela falou assim, eu posso confiar que você vai cuidar da farmácia? Eu falei, claro, com toda certeza. E ela começou a estudar, então ali era integral, né, o período, e eu me dedicando ali à farmácia e ela só acompanhando quando ela podia, né? Então eu tive a oportunidade de gerir, de aprender a vender, de conquistar clientes, de conquistar pessoas, de ser amiga, psicóloga, de falar de Deus para as pessoas, sim, de comprar, de vender, de gerir, de fazer todo o processo, de conhecer todo o processo da farmácia. Em 2015 eu decidi, meu ex-patrão virou para mim e falou assim, eu quero que você seja líder. Falei, tá bom, então eu vou me investir em mim, né? Já vim evoluindo, né? Melhorando as coisas. Falei, eu vou fazer um curso de liderança. E coincidiu que na época o pessoal da Elite Consultoria estava vindo, né? Para prestar um curso aqui de liderança e coaching. E eu fiz o curso e foi o que abriu o mundo para mim na área de gestão de pessoas, de entender perfil, de saber que você pode lapidar pessoas, né? Que nem todo mundo, às vezes você quer que eu seja como você e você, eu acho que só eu sei fazer as coisas. Cada um tem seu perfil, você tem que trabalhar o perfil da pessoa. Isso o coach nos ensina, certo? E eu fiz esse curso e continuei ali trabalhando com ele, me dedicando, fazia propaganda, né? Foi aí que todo mundo começou a me conhecer em Márcia Caps, né? Em toda a parte de televisão, rede social, lá na empresa mesmo que eu trabalhava. Já fazia propaganda desde então. E aí, dado um certo tempo, acho que tinha uns 3 anos e meio que eu trabalhava na empresa, um certo dia eu recebi uma ligação. Uma conhecida, dona de farmácia, meu telefone tocou, eu atendi. Ela falou assim, oi Débora, tudo bem? Eu, oi, tudo bem. Quanto você ganha? Aí eu tirei o telefone, olhei. Eu falei assim, como é que é? Eu escutei direito. Ela, quanto você ganha? Aí eu falei, por que você está me perguntando isso? Ela falou assim, fala quanto você ganha. Você vai entender o porquê que eu estou te perguntando. Falei, tá bom, eu ganho X. Ela falou assim, eu te ofereço R$1.200 a mais do que você ganha para você vir trabalhar comigo. Aí eu sentei assim, né? Quem que não quer receber uma proposta para ganhar R$1.200 a mais? Todo mundo, né? E eu não sou besta, eu também, né? Aí ela falou assim, que horas você sai daí? Eu falei, às 8. Ela falou assim, você pode vir conversar comigo? Eu falei, tá bom, eu vou. Daí avisei meu esposo, né? Falei, eu vou conversar. Daí ele ficou sem entender, me falou, tá bom, vai lá conversar. E eu fui até a empresa dela para conversar. Me lembro como se fosse hoje, fecho os olhos e me lembro de subindo as escadas para ir conversar com eles na parte superior.
E aí cheguei lá, eles me prometeram isso, eu quero que você gerencie, eu sei que você faz isso muito bem, papapá, eu quero isso, eu quero que você faz aquilo. E na época era a farmácia mais, era a moda em Tangará da Serra, né? A famosa Mini Farma, né? E aí eu quero que você faz isso, você vai gerir isso, eu já te conheço, eu sei como é que você é. Ela tinha feito algumas matérias comigo na faculdade e ela me conhecia, né? Eu sei que você é dedicada, eu sei, tal. Daí eu fiquei encantada, assim, sabe? Aí ela, e aí? Que dia que você começa? Aí eu falei, não, calma. Eu falei, eu tenho que ir pra casa. Eu falei, primeiro eu preciso conversar com meu esposo e eu também preciso conversar com Deus. Aí ela falou, mas você não tem nem o que pensar. Você não precisa pensar em nada. Essa proposta que eu tô te fazendo, ninguém paga o que eu estou te oferecendo. Falei, não, mas espera aí, eu vou lá, vou conversar. Eu falei, eu posso te dar uma resposta amanhã cedo? Ela falou, pode. Falei, tá bom. E aí fui pra casa. Cheguei em casa empolgada, né? Quem não quer ganhar R$1.200 a mais? Cheguei, sentei com o Amarante na mesa. Nós ainda não tínhamos filhos, era só nós dois. E aí falei pra ele, falei, eles falaram isso, falaram. E a proposta é tal. Aí ele, parabéns, que lindo. Você merece realmente esse reconhecimento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu, faça. Ele falou assim, vamos comparar uma situação. Lá na empresa que você trabalha, você tem poder de decisão, certo? Falei, certo. Ele falou assim, você manda e desmanda, não é? Falei, contrato, eu demito, eu compro, eu vendo, eu pago boleto, eu organizo. Ele falou assim, beleza, quantas vezes no mês o seu patrão vai lá? Falei, nunca, uma vez por mês e olha lá. Ele falou, então, olha que legal, ele tem uma confiança grande em você, né? Eu falei, ele tem. Ele falou assim, e trabalhando com 2 patrões junto, te conhecendo como eu te conheço, você vai dar conta? Porque assim, qual que é seu perfil? Resolução, você faz. Só que você não gosta de ninguém em cima de você, não é isso? Eu falei, ninguém conhece melhor que a gente que o marido, né? E aí ele falou assim, será que você vai ter o mesmo poder de decisão que você tem hoje na empresa que você trabalha? Eu sentei na cadeira assim, Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, acho que não, né? O dono e a dona tá lá. Eu acho que, na verdade, o que eles querem é que eu ajude no operacional, não que eu decida as coisas, que eu organize. E ele falou, e como que você é com isso? Eu falei, eu sou tinhosa, que eu gosto das coisas do meu jeito, sou perfeccionista. Ele falou, então, será que vale a pena? Eu falei, não. Naquela hora, olhando nos olhos dele, como eu estou aqui olhando nos seus olhos hoje, eu falei, não tem R$1.200 que pague a minha paz. Daí, no outro dia cedo, eu liguei, né? Agradeci, falei, eu me sinto lisonjeada pela proposta, eu me sinto muito feliz, mas eu gostaria que vocês me entendessem. Eu tenho um propósito de vida e eu sei aonde eu quero chegar e eu não posso desviar o meu objetivo. Mas aí eles ficaram bravos comigo, ficou bravo de verdade, eles ficaram assim 1 ano sem falar comigo, sabe? Hoje somos amigos novamente, mas eles ficaram 1 ano sem conversar comigo. E aí eu cheguei, né, não procurei meu patrão, não, depois de muitos dias o meu patrão soube disso, depois de muito tempo ele soube disso, sabe? Até porque eu não estava barganhando nada e eu não ia fazer isso, tipo leiloar, sabe? Que eu acho que hoje é o mal de muitos profissionais, sabe? Eu lido hoje com muitas pessoas e eu acho que o mal de muitos profissionais é leiloar aquilo que não se tem leilão, aquilo que não se tem preço, entendeu? Então, para mim, a oportunidade, o Amarante me fez pensar muito a respeito disso. A oportunidade, a confiança, a liberdade de trabalhar, a forma que eu era conduzida na empresa, a forma que eu conduzia, não tinha R$1.200 que pagasse, entendeu? E aí eu segui trabalhando, né? Investi em mim, continuei fazendo cursos, fiz pós-graduação no começo, lá logo que eu entrei, fiz pós-graduação, fazia cursinho de internet,
cursinho que eu ficava sabendo que tinha aí por aí, que eu via que era vantajoso, eu fazia. Eu tenho certeza que eu fui a profissional que eu gostaria de ter na minha empresa, sabe? De ter em todos os setores da minha empresa. Tanto é que eu tenho uma vasta amizade com o meu ex-chefe, com o meu ex-patrão, né? Recebi dele ali no momento que a gente decidiu não continuar trabalhando junto, mas todo o apoio, toda a dedicação, ele me incentivou. Ele falou uma frase para mim assim, naquela época que me marcou muito. O que aconteceu? Eu engravidei, né? Tinha 6 anos e pouco que eu já estava lá, e aí eu saí de licença maternidade e era para voltar. Quando foi para mim voltar, minha patroa já tinha até então se formado, né? E eu já imaginava que ela fosse realmente assumir ali o bom lugar dela ali, que era o lugar dela. E aí nós sentamos e nós não éramos mais só relação patrão e empregado, nós éramos amigos, né? E ele falou assim: Débora, deixa eu te falar uma coisa, você tá pronta? Eu não posso te segurar mais, né? Você tá pronta para bater asas e voar. A minha empresa hoje não tem espaço mais para você. A única forma hoje é se você virar minha sócia. E não é o caso. Então você tem que começar a construir o seu desejo, o seu sonho. Ele sabia que era meu sonho ter a minha farmácia, né? E ele sabia que a gente vinha trabalhando para isso. Tanto eu quanto o Amarante, nosso desejo, nosso sonho era esse. A gente vinha fazendo economias para esse sonho se tornar realidade. E nunca escondemos isso de ninguém. E ele falou assim: vai viver o seu momento. Vive agora, fica aí um tempo mais com o teu bebê, né? Meu bebê, ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, então foi um momento muito difícil ali da minha vida com meu esposo. Até entender totalmente o processo, buscamos ali muito tratamento, enfim, graças a Deus hoje ele é curado pelo sangue de Jesus, né? E aí ele falou: fica com teu bebê, curte mais ele, depois, lá na frente, se você entender que não é o momento, você volta. Minha empresa sempre vai estar aberta para você. Falei: tá bom, entendi, né? Entendi que era Deus também naquele momento, a gente já estava vivendo uma outra fase. E aí eu fiquei 30 dias em casa e recebi uma ligação do Denivaldo, né? A pessoa ali que eu vou falar que marcou muito a minha vida. Ele falou assim pra mim, ele sempre me chamou de Debrinha, ele nunca me chamou de Débora, sempre era como filha mesmo, né? Debrinha, tem um negócio pra você. Ele sabia, acho que assim, muita gente sabia que a gente tinha um sonho de ter uma farmácia, mas sabia que eu falava que não era o momento. Ele falou assim: tem um negócio pra você. E aí eu falei assim: o quê? Aí ele falou assim: uma farmácia que está à venda e eu acho que é sua cara. Aí eu falei assim: mas eu não tô pronta. Ele falou assim: eu vou te dar uma surra. Ele sempre, a comunicação... Perfeccionismo, né? Um tempo atrás você disse que era perfeccionista. Né? O perfeccionista sempre tem que estar perfeito e nunca vai estar. Não, nunca, exatamente. Aí ele falou assim: se você não estiver pronta, quem que vai estar? Ele falou: eu vou te dar uma surra, brincando comigo, né? Aí eu falei: então, mas eu acho que não é o momento. Ele falou assim: Debrinha, nunca vai ser o momento. Sempre a gente faz o momento. Ele falou: vem aqui pelo menos pra mim te explicar. Eu falei: tá bom. Peguei o neném, né? Na época eu tava mãe, né? Davi. Peguei o Davi ali pequenininho, ele tava com 9 meses. Peguei o Davi, fui então lá no Denivaldo. Cheguei lá, sentei com ele falou: olha, a farmácia é tal, é uma farmácia que tem 33 anos em Tangará da Serra, é uma farmácia extremamente tradicional. O casal que hoje conduz essa farmácia, eles estão cansados, né? Eles estão assim, eles já absorveram todos os frutos que eles podiam e eles cansaram. Então, o ponto é excelente. Ele falou: eu não vejo ponto melhor em Tangará igual a esse. Ele falou: eu não compro porque eu não quero mais isso pra mim, né? Mas eu acho que é a sua oportunidade. Aí eu escutei e tal, fiquei assim, falei: tá bom, vou conversar com o Amarante. E aí, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer. Aí, cheguei em casa, falei pro Amarante à noite, ele falou assim: vamos olhar, né? Eu falei: tá, mas a gente não tem o dinheiro, o valor que estavam pedindo, né?
Falei, a gente não tem o dinheiro, a gente tem uma parte do dinheiro. Aí ele falou assim, mas a gente tem uma pessoa que quer ser nosso sócio. Eu falei, olha, deixa eu falar um negócio. Eu já orei a Deus e eu não quero sócio na minha vida. Eu não admito isso pra mim. Falei, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra mim. Por quê? Porque eu tenho, as minhas tias são sócias. Minhas 2 tias, irmãs do meu pai, elas são sócias. E elas sempre brigaram demais. Então, tudo que se falava, se remete à sociedade, eu lembro das 2, né? E assim, brigar mesmo, sabe? Hoje, graças a Deus, eu acho que a maturidade chegou em ambas. Hoje elas se dão bem. Tem mais de 30 anos de sociedade, né? Tem quase a minha idade de sociedade, elas. E elas já se acertaram, mas o começo foi desesperador. E por muitos momentos eu vi o meu pai ali no meio delas, né? O meu pai, e assim, imagina ele na situação de irmão, né? Fica do lado de quem? Fica ali tentando, né, ajudar a controlar ali. E depois você trouxe o sócio? Então, aí o Amarante, e eu falei isso pro Amarante naquele dia, eu falei, eu não quero. E aí ele falou, tá bom. Foi lá e contou pro meu irmão, né? Falei pra ele, falei, vou descontar isso também. Aí meu irmão virou uma sarna, como a gente diz lá no Goiás, né? Uma sarna no meu pé. Não, vamos comprar, você não tem o dinheiro, mas eu te ajudo, a gente entra de sócio. Pensei, ele é pouco esperto, né? Querendo ganhar dinheiro comigo. Ei, Renato. E aí eu não quero. E ele, vamos. E o Amarante querendo também, né? Só eu que não queria. Aí fui lá, ele falou, amor, vai lá, o Renato quer conversar com você. Vai lá, senta com ele, vocês são irmãos. Vai lá, conversa com ele. Aí fui lá no escritório, sentei com o Renato. E aí ele falou assim, fala pra mim, o porquê que você não quer? Eu falei, porque eu não quero, porque eu não quero brigar. Ele falou, mas nós não vamos brigar. Eu falei, nós vamos brigar. Eu falei, 2 caciques administrando a mesma tribo, eu nunca vi uma tribo ter 2 caciques. E qual é a minha diferença pro Renato? Nós dois somos muito, as nossas opiniões são fortes, né? Somos geniosos, somos muito decididos, somos irmãos, né? Qual que é a diferença? Eu e ele, nós dois somos o meu pai. Eu sou o lado comercial do meu pai era isso aqui, comerciante ao extremo. E o Renato é o cérebro do meu pai. Meu pai era o cara mais inteligente que eu conheci na vida. Visionário com força. Com força. A palavra que eu definiria teu pai é visionário. Exatamente. Então, não sei aonde ele se perdia para ele, nos negócios dele, que ele teve algumas falências. Várias, não sei aonde que ele se perdia, talvez até mesmo na ânsia de prover, de fazer alguma coisa para escalar, se movimentava errado, mas ele sempre teve... Meu pai nunca teve medo, Bônio. Meu pai nunca teve medo de negócio. Talvez ele se perdeu aí. Sabe? Ele sempre foi muito ousado, ele não media a quem ele queria fazer, sabe? Eu acho que o que eu vejo hoje, assim, olhando para trás, eu acho que a ousadia do meu pai impediu ele de estabilizar. Então, ele sempre viveu um carrossel, sabe? Um alto e baixo ali rodando, então, e a gente passou junto, né? Mas a maior herança ele fez com a gente, que foi nos ensinar a não errar como ele e a ser profissionais dignos e qualificados, né, que somos hoje. Então, o Renato é a inteligência do meu pai. Pensa numa pessoa inteligente, é o meu irmão. Ele é assim, ó, ele faz leitura, se ele olhar para você e falar assim, olha, isso, sem nem te conhecer, ele entende seu perfil. Ele tem um dom magnífico, ele só não sabe desse dom que ele tem. E até porque ele não é evangélico, mas ele tem esse dom, sabe? E eu sou o comerciante que morava no meu pai, tá aqui em mim. E ele falou assim pra mim aquele dia, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, a gente não vai brigar. Eu falei, por que não? Falei, você tá me enganando, né? Ele falou assim, porque eu não quero saber da farmácia. Eu quero que meu pai tenha orgulho de você, como dona de farmácia. Aí naquela hora eu parei, eu me emocionei, né, como eu estou me emocionando aqui agora. Eu falei assim, mas você está querendo fazer isso pelo meu pai ou você está querendo fazer isso
porque você quer ganhar dinheiro em cima de mim. E aí ele falou assim, pelo meu pai. Ele falou assim, eu tenho certeza que se meu pai fosse vivo, você já tinha sua farmácia. Meu pai já tinha dado um jeito de te dar a sua farmácia. Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, eu quero ser seu sócio, mas eu confio em você. Eu sei que você vai dar conta. Eu falei para ele, então me faz uma promessa aqui agora. Você vai ser meu sócio, mas você nunca vai interferir na farmácia. Ele falou, eu te prometo. Ele falou, eu te prometo. Tô te dando a minha palavra de homem. Eu falei, tá bom. Então eu aceito a sociedade. E aí, naquele dia, ele, negociante, né? Eu não sou negociante, eu sou vendedora, certo? Ele foi lá com o Amarante, já sentou com o casal, e aí proposta, faz, vamos. E saímos de lá com o negócio fechado, né? Fizemos o negócio. Eu sei que essa negociação foi divisor de águas também na vida do seu Anísio e da dona Lúcia, porque eles estavam num momento financeiro da vida deles muito difíceis. Então Deus não proveu só na nossa vida com a oportunidade da porta aberta. Ele proveu também na vida da dona Lúcia e do seu Anísio, porque eles precisavam vender, eles não tinham mais nem saúde nem condição financeira de tocar o negócio. Se não vendesse, fecharia-se as portas. E o ponto, como eu te falei, de 33 anos, uma história, né? Tanto é que nós não compramos uma farmácia, nós compramos uma história, tá? E aí negociamos ali, fechamos o negócio e no outro dia de manhã eu já estava lá assumindo a farmácia. No primeiro momento a gente falou assim, não, então vamos ali permanecer com os funcionários ali para nos ajudar por conta da clientela, né? Pelo menos uns dias, um mês, quem sabe, e depois a gente, né, eu falei, não precisa de farmacêutica, eu sou farmacêutica, né? E aí comecei ali e tal, começamos a trabalhar os primeiros dias, movimento bom, eu pensava, nossa, mas como que não estava dando certo, né? Um movimento muito interessante, e colocamos medicamento, compramos, fizemos compra, colocamos, estocamos, estava com estoque muito baixo, estocamos de produto. Aí pensamos, vamos dar uma melhorada, pintar, layoutizar, colocar ali uma fachada bonita, né? Por mais que ali o meu irmão tinha condição, mas eu e o Amarante já não, para investir pesado em reforma, né? E aí a gente falou, não, vamos melhorar ela. Quando a gente puder, a gente faz uma reforma sensacional. Troca piso, faz o que pode. Melhoramos, então, tudo que nós podíamos e o movimento foi, sabe, melhorando. Mas aí surgiu a Droga Plus? Surgiu, já era a Droga Plus. Era esse nome já? Era esse nome. Até então, naquela semana ali, eu falei, eu vou trocar o nome. Falei, vou trocar o nome, porque o nome, acho que tá queimado, né? Porque eles vinham bem ruins das pernas financeiramente falando. Falei, vou trocar o nome. E aí fiquei pensando num monte de nome, monte. Aí conversei com uma pessoa. Ele falou assim, por que você vai trocar o nome? Eu falei assim, uma semana depois, isso já. Eu já com 3 nomes selecionados. Eu falei assim, porque eu acho que vai ser cara nova. Ele falou assim, esse nome não é feio, esse nome é bonito e esse nome tem uma história. Se você trocar esse nome, você vai trocar uma história, né? A Droga Plus tem um impacto na vida de pessoas que nasceram aqui dentro. Tem pessoas que hoje têm a sua idade, Débora, que nasceu sendo cuidado pela Droga Plus. Aí eu falei, faz sentido. Ele falou assim, não faz isso, não troca o nome. Permanece. E outra coisa, essa farmácia sempre foi de gente cristã. Eles são evangélicos. E é um nome que já foi orado muito por ele, sabe? E naquela hora eu pensei, eu falei, esse rapaz tem razão, esse homem tem razão. E ali a dona Lúcia e seu Anísio, sempre ali por perto, nos primeiros dias, né? Um dia ela chegou, ela falou assim, e aí, já decidiu a troca de nome? Eu falei, não, eu não vou trocar. Ela falou, amém, resposta de Deus. Ela falou, sabe por quê? Essa empresa é próspera. Essa empresa é próspera. Deus está te abençoando aqui nesse lugar. Ela ainda usou uma expressão que eu nunca esqueço, até o tutano. Ela falou isso pra mim, sabe? Ela falou assim, não é porque eu tenho zelo por esse nome, é porque aqui tem oração. Mantém. Falei, tá bom, tá confirmado, é Deus. Veja como é interligado, né? Família, negócios e espiritualidade. Esse é o
nossa ideia aqui nesse podcast. Certo. Né? Que as pessoas consigam entender que eu gosto de falar muito de alta performance, produtividade, sucesso, né? Que alta performance, sucesso passa pela balização, pelo equilíbrio dessas 3 áreas. Sim. Negócios bem feitos, bem organizados, com fome, com vontade, com motivação, autodeterminação, né? Sim. Mas também com uma família equilibrada, dando suporte, não só por trás, aos lados, às vezes na frente, às vezes atrás, mas em tudo a família está ali entrelaçada ao sucesso de um homem, de uma mulher, Sim. de um negócio e espiritualidade. Com certeza. Sem Deus, não vai. As pessoas podem ter sucesso sem Deus, elas podem acreditar que estão sem a ajuda de Deus. Exatamente. Mas sem a ajuda de Deus, sem a bênção dele, não existe carreira, não existe negócio que prospere. Que prospere. E Bônio, eu sou o maior exemplo disso. Só para eu concluir aqui, que fugiu aqui. Acontece o seguinte, quem prospera sem Deus, achando que está sem Deus, mas não está, porque é Deus que manda chuva, é Deus que manda o sol, é Deus que abre a porta. Sim. Quando você tem pessoas que prosperam sem esse contato consciente, colocando Deus como prioridade, se ele prosperou muito, ele deixou na mesa muita coisa para trás. Entendi. Porque quem está alinhado com Deus, prospera muito mais. E se não prosperar no mesmo número, porque prosperidade para as pessoas em geral é uma cifra, é um carro, é uma casa, é algo palpável, né? Mas quando as pessoas realmente têm Deus em seus negócios, família e na sua vida pessoal, às vezes ele não atinge a mesma cifra que o outro. Entendi. Às vezes ele não atinge o mesmo poder, né, de, como chama lá, o score do outro. Certo. Mas ele atinge uma plenitude que não tem dinheiro que dê, que não tem casa que dê, que não tem carro que dê. Ele atinge uma abundância que está acima da interpretação humana. Sim. Entendeu? Não é falta de ambição. Às vezes faltou uma ferramenta, às vezes faltou uma qualificação, às vezes faltou um pouco mais de visão, né? Mas ele tem aquele sentimento de abundância. Né? Entendi. E essas 3 coisas a gente vê na tua história. Continua. Então, e eu falo para você que eu sou o maior exemplo disso. Você se imagina entrar num negócio, por mais que você tá ali com um sócio, com 110 mil reais, tá? Isso lá em 2017 era o que nós tínhamos. Eu e o Amarante tínhamos 110 mil reais. E aí meu esposo tinha então o trabalho dele, né? Meu sócio, a vida dele, e eu tô ali gerindo aquele negócio, que foi aplicado ali 110 mil de uma parte, 110 mil da outra parte, ok? Você entra com isso e você faz um combinado com todas as partes. Por um ano, a gente não tira R$1 dessa empresa. Por um ano, a gente somente nós vamos pagar todas as despesas, mas nós, enquanto donos, não tiraremos R$1. Fortalecer o CNPJ. Perfeito. Foi isso que fizemos. E aí você imagina, passado 10 meses, aquela farmácia monta outra. É Deus ou não é? É Deus ou não é? Detalhe, eu estava no caminho para casa, todos os dias, o mesmo caminho que eu fazia, eu parada no determinado local, esperando o carro passar, o Espírito Santo de Deus falou comigo, aquele lugar é uma farmácia, tinha uma placa de aluga assim, e eu falei assim, acho que eu tô doida, sabe? Escutei nitidamente a voz, e eu falei, mas eu não quero outra farmácia, não era meu projeto de vida. Para mim estava tudo certo. Meu esposo fazendo o trabalho dele, meu irmão lá, eu sócia dele, que sobrar tá ótimo, entendeu? Nunca fui uma pessoa assim, sempre quis vencer na vida, mas eu nunca achei que o dinheiro fosse o Deus que eu servisse, sabe? Para mim tava tranquilo, vamos fazer essa farmácia dar certo, tá tudo certo, né? E aí, naquele momento, eu senti isso, eu arrepiei e falei, meu Deus, mas tá bom, fui embora, almocei, voltei, trabalhando, e no final daquele dia, o meu irmão foi ali na farmácia para comprar uma medicação. E aí ele chegou ali, eu tava lá trabalhando, ele falou assim, falando, e a gente conversando, falando que tava dando certo e tal, ele falou assim,
tô adorando esse negócio de farmácia, vamos montar mais? Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, não. Aí eu falei assim, hoje eu vi até um ponto, ele aonde? Aí ele pegou e falou assim, eu falei, ali na Tancredo. Ele falou, vamos lá? Eu falei assim, meu irmão é muito expansor, meu irmão é meu pai, né? Ele é muito expansor, eu sou o pé no chão, sabe? E aí ele, vamos lá? Eu falei, não, eu só tô falando pra você porque mas eu não falei, o Espírito Santo falou comigo, porque ele não entende isso, né? Por enquanto, também creio nisso. E aí ele falou assim, não, vamos lá, você vai, levanta daí, vamos lá. Fui com ele então. Chegamos lá, ele falou, olha que legal, verdade, esse ponto dá uma farmácia. Aí ele falou, vamos ligar. Ligamos, ninguém atendeu, né? Falei, tá bom, amém, é Deus, Deus trabalhando. E aí ele falou, não, eu quero esse ponto. Já ligou pro meu esposo, falou, olha, a hora que você sair do trabalho, você verifique isso aqui pra nós, se você consegue. E aí meu esposo começou a ligar, né? De ligar. E eu fui pro joelho, eu fui pra oração. Sempre fui uma pessoa de muita fé, eu me converti com 11 anos, né? E o processo da minha conversão está na minha tia, aquela que que faz toda a parte de educação, que tem escola. Ela foi a pessoa lá de Formosa. Com 11 anos, ela foi responsável pela minha conversão. Fui batizada pelo Espírito Santo com 11 anos de idade. E aí, eu sempre fui muito sensível à parte espiritual. E aí, eu falei, bom, Senhor, é contigo, não é comigo. Não tenho dinheiro, o Senhor sabe disso. Não tenho valor para montar nenhuma farmácia. Não vou pegar dinheiro em banco. Não quero dinheiro emprestado do meu irmão. Não admito entrar em dificuldade por isso. O Senhor resolve o resto, tá? E falei assim, e se for do Senhor, olha a ousadia. Falei, se for do Senhor, o Senhor me dê 3 sinais. Primeira coisa, porque eu sabia, lá nesse local eu tinha sido uma escola. Então eu lembro de já ter ido lá em algum momento e de lembrar que era tudo dividido. Falei, primeira coisa, se for do Senhor, essas paredes têm que ser de gesso. Porque como é que vai ser um comércio com todas as divisões que eu me lembro que tinha nesse local? Segundo, o senhor vai usar a pessoa que me ligou para falar da Droga Plus para confirmar que esse local é uma farmácia. Terceiro, o senhor provém o dinheiro. Como eu falei, não quero recurso em banco, não pego emprestado do meu irmão, o senhor se vira. Se o senhor quiser, o senhor vai fazer. Se o senhor não quiser, o senhor não vai fazer. Descansei em Deus, sabe? E aí, meu esposo ali insistindo nas ligações, o senhor atendeu e falou, tudo bem, tem 3 pessoas interessadas. Se você quiser vir, eu já agendei com as 3 pessoas, mas você pode vir dar uma olhada. Fomos até lá. Quando ele abriu a porta, assim, era uma portinha pequena, né? Quando ele abriu a porta, ele bateu a mão na parede e ele falou assim, olhando em nós dois, assim, ele falou assim, todas as paredes são de gesso, dá para ser removidas. Eu sentei ali naquele momento, sabe? Falei, Deus tenha de misericórdia. Falei, amém. Aí falamos ali da possibilidade e tal, falamos para ele qual era o intuito, ele ficou super animado, ele gostou da ideia, né? Falou, legal, uma farmácia é interessante. E aí deixamos ele, porque ele tinha que mostrar para as outras 3 pessoas que tinham interesse. Falei, isso está nas mãos do Senhor. Aí passou uns 3 dias, ele ligou, falou, olha, eu vou ficar com vocês, caso vocês queiram alugar. Aí o meu esposo falou, tudo bem, a gente vai conversar entre nós e nós damos um retorno para o senhor ainda essa semana. Fui no Denivaldo, falei, então, foi ele quem me ligou, né? Falei, Denivaldo, tem um lugar que eu queria te mostrar, queria sua opinião sobre se ali pode ser a possibilidade de uma farmácia. Ele falou, vamos lá. Entramos no carro e fomos lá. Quando a gente chegou na frente, ele falou assim, Debrinha, um baita lugar, pode montar. E essa avenida aqui, vai virar só em clínicas futuramente. Isso, né, há bastante tempo atrás ainda não tinha o número de clínicas que tem ali naquela região da Tancredo. Ele falou assim, pode fazer, é negócio. Falei, tudo bem, agora é o dinheiro, Senhor, o Senhor provém. Falei, não, então, não quero emprestado, não quero isso, não quero aquilo. Me senta ali, uma semana depois, me senta o Amarante na minha frente e falou assim, sabe aquela carta de crédito que a gente
vinha pagando, que você queria trocar, que você queria o carro, então... Falei, sei, nem lembrava mais. Fomos contemplados com a carta de crédito e o valor é exatamente o que nós precisamos para investir lá. Falei, não preciso mais questionar Deus, sabe? Então, assim, ó, o que é a vida da Droga Plus? Deus. Quem é a Droga Plus? Permissão espiritual. Como chegamos à Droga Plus? Enquanto eu trabalhava na gerência, na gestão da Bem-Estar, eu participava de uma campanha de oração que acontecia todas as segundas-feiras. 5 anos da minha vida eu fui nessa campanha todas as segundas-feiras, sem tomar banho, saía direto da farmácia e ia para essa campanha de oração. Por 5 anos eu orei para Deus me dar uma farmácia. Por 5 anos da minha vida eu fiz esse pedido para Deus, que eu gostaria de ter uma farmácia, que era o sonho do meu pai. E eu queria viver o sonho do meu pai, sabe? E aí aconteceu e acontece até hoje, tudo de forma inexplicável, tá? Já estamos na 7ª loja, né? Em fevereiro do ano passado, nós abrimos a 7ª farmácia, a maior de todas, lá em Campo Novo do Parecis, uma loja de 400 metros quadrados. Foi gasto em torno de 1,5 milhão nessa farmácia. Se você perguntar assim, Débora, como foi o recurso? Eu não sei te explicar. Foi provisão de Deus. Eu até brinco, eu falo assim, agora eu quero parar de abrir farmácia, porque eu tô querendo já ficar rica, né? Eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Minha oração agora tá assim, ó, Senhor, 7 é o número da perfeição, né? A gente sabe que no mundo espiritual, 7 é o número da perfeição. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu tô aqui pronta para fazer, porque eu não vou teimar, eu não vou contra a vontade de Deus. Isso é uma decisão que eu tenho na minha vida. Então, como eu te disse, foi assim que aconteceu a 2ª loja, né? E foi Deus, eu não tenho dúvida alguma que Deus preparou todas as respostas e o caminho. Depois da 2ª loja surgiu a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, todas foi Deus, tá? Nós estamos indo, agora em setembro, nós vamos comemorar 7 anos de Droga Plus, né? 7 anos de jornada, 7 anos de caminhada, muitos colaboradores, pela honra e glória do Senhor. E a minha palavra é que Deus está cuidando de tudo, em todo o tempo, e de todo o formato, de todo o projeto, e é a mão dele que está sobre nós. Uau, que história fantástica. Aí está, né? Quem é a Débora? Muito bem respondido. Mãe, esposa, mãe de 2 filhos, um marido, 7 empresas, sócia do irmão, irmão sócio de você. Um pai que marcou muito a tua história. Se fosse para te definir uma palavra, eu, Boni, ouvindo a tua história aqui, seria resiliência. Eu acho que, ouvindo a tua história, nós temos a parte tangível. É possível pegar, é possível apalpar a resiliência na sua história. Né? Perdendo o pai sendo visionário, significativo na tua vida. Lá atrás, no começo, ela disse que o pai falou para ela, né? R$1 errado você apanha. Né? E ela logo em seguida diz, para mim foi um divisor de água essa frase. Isso mostra a resiliência que a Débora exerce na sua vida, desde mocinha, desde pequenininha. E isso vai... Né? Eu costumo dizer, Débora, que não existe de repente. Não. De repente a pessoa virou, aconteceu, né? Existe degraus que nós vamos subindo. Tantas pedradas e a gente vai pegando aquelas pedras e fazem de autoajuda, mas que é uma realidade. Verdade. Vai pegando as pedras que vão jogando no teu caminho e vai formando os seus degraus ali para chegar onde você chegou. Então não é à toa. Deus na tua vida é algo forte, marcante e principalmente, né, com essa frase que você disse, permissão espiritual, mostra que Deus ele é prioridade na tua história. Com certeza. Então, com certeza, é só o começo. Né? Uma mulher jovem que tem muito ainda para conquistar e muita gente para você ajudar.
Eu tenho certeza que você tem sido instrumento na vida dos seus colaboradores. Amém. Eu sou cliente aqui em Tangará, eu de cabeça me recordo de 3. Não, na verdade tem uma quarta que eu me recordo, mas eu não vou lá. Eu vou mais ali na esquina do Hospital das Clínicas. Certo. Lá no hospital, na esquina da Santa Ângela. Santa Ângela. E na Tancredo, que você mencionou aí. Amém. Acho que as meninas vindo do podcast vai lembrar de mim. E em todas essas lojas, não é demagogia, né? Porque você está aqui, já mencionei isso para o Joel. Sempre fui muito bem atendido. Ai, que bom. Fico lisonjeada. E assim, o bem atendido que eu quero dizer não é só a ferramenta da educação, da cordialidade. Eu imagino que os clientes da Droga Plus devem perceber o que eu vou dizer, e se não perceber ainda de forma consciente, vai cair a ficha. Já entrei em outras farmácias aqui em Tangará, obviamente, todas são bênção na cidade, mas entrar na Droga Plus tem um peso diferente, tem um clima diferente. Exatamente. E eu hoje sei por quê. Amém. Acredito muito que essas orações, Amém. de não ter trocado a placa lá para colher das orações que foram feitas na vida do seu Anísio, né, e da esposa. Sim. Então, é diferenciado Sim. o ambiente que vocês têm aqui enquanto loja aqui em Tangará. Parabéns por isso. Muito obrigada. Altos e baixos acontecem. O que você faz para se motivar? Para se manter Firme. Deus, com certeza. Eu busco muito renovo em orações, campanhas de orações. Eu costumo falar que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria de pé. Acho que isso aí resume para você tudo. Muito bem. Então, quem está nos ouvindo, você quer o segredo da motivação da Débora? Deus. Tem 4 letras. Exatamente. E então, Débora, nós queremos estabelecer aqui, trazer do que foi no Flow, chegar no final do Flow, a gente tinha um ping-pong. É uma pergunta curta que você tenta responder com uma palavra ou uma frase, tá bom? Mas se precisar investir mais, não tem problema. Tá bom, tranquilo. Preparada? Opa, sempre. A vida é, Maravilhosa. Deus é, Tudo. farmácia é, Farmácia é saúde, é amor ao próximo. família é, Minha base. dinheiro é, Dinheiro é necessário, mas não é tudo. uma mulher que você admira, A minha tia Maria. um homem que você admira. Meu pai, Como é o nome dele? Vitomar. Vitomar. Uma qualidade que você admira nas pessoas. Verdade. Um filme ou livro que te marcou. Um vendedor de sucesso. Um lugar que te marcou. Um lugar que me marcou, deixa eu pensar aqui agora, esse foi difícil. Um lugar que me marcou, não vou colocar viagem, eu acho que um lugar que me marcou foi o Hospital das Clínicas. Ali foi divisão de aprendizado versus a oportunidade que Deus me deu de colocar na minha vida a pessoa que hoje eu tenho do meu lado. E se eu não estivesse ali, eu não teria conhecido ele. O Hospital das Clínicas, com certeza. Isso aí. E em uma palavra, a Débora é? A Débora é... Deixa eu pensar aqui, o que a Débora é? A Débora é uma pessoa focada. Muito bem. Débora, Deus está te dando uma oportunidade mágica. Abriu-se um portal aqui agora e pessoas de todos os lugares do mundo vão te ouvir, na língua delas e na idade que elas estão. Certo. Qual a mensagem que você envia? Olha, eu acho que de tudo que eu te contei, uma coisa que eu fiz na minha vida foi não desistir, certo? O que eu posso falar para as pessoas é não desista. Não importa a adversidade, não importa o que venha acontecer na sua vida. Você só não vai romper barreiras e chegar aonde você precisa chegar se você não quiser. Não existe não. Eu recebi vários, certo? Quando Deus quer te colocar em algum lugar, você pode enfrentar todas as adversidades que tiver que ser enfrentadas. Se você se colocar à disposição para ir e fazer, Deus vai te levar aonde Ele quer te levar.
Só que você tem que estar disponível, disposto, frente à vontade dele. Uau, muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe você, abençoe o Amém. Amarante, abençoe o Davi, Amém. Danielzinho de 10 meses. 10 meses. Cada bênção. colaborador da Droga Plus, Amém. seus familiares, seus amigos, que Deus te Amém. abençoe. Muito Valeu, obrigada. gente. Vejo vocês no próximo Bonicast. Um abraço.